Tempo. Este é um termo bastante familiar para todos nós. Mas o que é o tempo? Para a ciência, o tempo pode ser comparado à correnteza de um rio, que se movimenta constantemente de um lado para outro, do futuro para o passado. No nosso dia a dia, o tempo está relacionado a termos como horas e minutos. Podemos medir o tempo utilizando qualquer elemento que tenha uma frequência regular, como os dias e meses do ano. Átomos de elementos radioativos também podem ser usados para marcar o tempo. Eles emitem radiação com uma frequência constante e, quando isso ocorre, suas características se modificam. Podemos comparar esse sistema a uma ampulheta. Quando acionamos uma ampulheta, uma quantidade de areia se movimenta do compartimento superior para o inferior. Supomos que a areia do compartimento superior represente os átomos que ainda não emitiram radiação e a do inferior, átomos que já emitiram. Se fizermos uma relação entre a quantidade de areia dos dois recipientes da ampulheta, podemos calcular há quanto tempo o mecanismo foi acionado. A geologia é uma ciência que comumente investiga eventos que ocorreram há milhões de anos atrás. Podemos saber a idade de formação de rochas ou há quantos milhões de anos um determinado organismo existiu, calculando as proporções dos elementos radioativos presentes neles. A isso chamamos de datação. Nosso grupo de pesquisa se preocupa com a implementação de uma metodologia de datação utilizando a relação entre o elemento radioativo rênio e o elemento ósmio. A análise destes elementos possibilita a datação de materiais como rochas sedimentares ricas em matéria orgânica, sulfetos e até mesmo petróleo. Estes materiais apresentam concentrações muito baixas de rênio e ósmio, na ordem de algumas partes por trilhão. Isso torna o método extremamente delicado e qualquer contaminante é prejudicial pelas quantidades dosadas. Para realizar a datação, selecionamos uma pequena camada de um furo de sondagem que corta uma bacia sedimentar, onde geralmente as camadas mais jovens estão acima das mais antigas. A amostra é lavada, seca e dividida em pequenas subamostras que serão moídas e analisadas separadamente. As subamostras são pesadas e colocadas no interior de um tubo de vidro. Em seguida, recebem a adição de reagentes em uma solução ácida. A mistura é congelada para evitar a perda de ósmio, que evapora quando reage com o ácido. O tubo é então selado com a ajuda de um maçarico e aquecido em um forno por 2 dias. Este período é necessário para que o ácido reaja e dissolva a rocha. Depois disso, o tubo é novamente congelado e aberto. Para a separação da porção rica em ósmio da porção rica em rênio, são usados solventes orgânicos. O rênio é então purificado utilizando um tipo de resina, e o ósmio é extraído por um processo chamado de microdestilação. Ao final do processo, obtém-se uma pequena fração para cada um dos elementos. Essas frações são dissolvidas e depositadas sobre o filamento de platina para serem analisadas em um equipamento. Os valores de concentração encontrados em cada amostra são usados em equações matemáticas pelas quais é possível calcular a idade da rocha.